capítulo 4 agora, tá bom? Primeira Pedro, capítulo 4, nós vamos ler do verso 12 ao verso 19. As crianças mais velhas que ficaram, se ainda não pegaram, tem lá no fundo o guia para acompanhar o culto, tá bom? Aí a gente vai fazer isso através do guia também. Vamos lá. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinados a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa de Cristo. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Até aqui. Vamos orar? Senhor, fala conosco, a sua palavra está diante de nós, e a nossa oração é para que o mesmo Espírito que inspirou essa palavra agora possa iluminar as nossas mentes e nos levar a entender aquilo que o Senhor tem para falar a nós hoje. Pai, nós buscamos não apenas informação no texto bíblico, mas nós queremos ser transformados por ele. E é por isso que nós também pedimos, Deus, muda o nosso ser. Transforma as nossas vidas, Deus. Coloque-nos nessa perspectiva de caminhar com o Senhor para sermos, Pai, transformados dia após dia, de glória em glória, em pessoas que são mais semelhantes a Cristo Jesus. E faça isso, Pai, através da sua palavra. Então nós oramos para que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, porque o Senhor é a nossa rocha, o nosso Redentor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Muito bem, crianças, hoje vocês vão desenhar um autorretrato, tá bom? O que é um autorretrato? Vocês vão desenhar vocês mesmas, mas com um detalhe. Vocês não vão desenhar vocês mesmas com a idade que vocês têm. Vocês vão desenhar vocês mesmas daqui a alguns anos. Como é que vocês se veem daqui a 30 anos? O que vocês querem ser quando vocês crescerem? Como é que vocês vão ser quando vocês estiverem um pouquinho mais velhos? É disso que a gente vai falar hoje, mais ou menos, no texto bíblico. E aí eu queria começar conversando com vocês também sobre isso. Como é que vocês se veem daqui a alguns anos? Se eu puder perguntar mais especificamente, como é que vocês veem a vida de vocês no fim dela? E aí, com todo respeito, talvez alguns já estejam mais próximos do fim do que do começo, tá bom? Com todo respeito. Quando vocês, agora quero inverter a pergunta, quando vocês estavam no começo da vida, será que vocês imaginavam viver e estar vivendo o que vocês experimentam hoje? Ou vocês sonhavam com coisas diferentes? Ou vocês pensavam em viver vidas diferentes, com projetos diferentes daquilo que vocês experimentam hoje? A questão é, como é que a gente quer terminar a nossa vida? Ou como é que a gente tem terminado os nossos dias? Se a gente olha para a história de Pedro, que é aquilo que a gente está olhando durante todo esse tempo, a gente vai ver um Pedro que nos evangelhos é um Pedro imaturo, incipiente, juvenil, aquele Pedro que diz amar, mas não ama de verdade, que confessa que por Jesus vai até a morte, mas na hora da morte nega que é um discípulo de Jesus para não sofrer as penas, um Pedro que precisa ser restaurado, mas um Pedro que no fim da sua estadia com Jesus é olhado pelo mestre e diz, olha, que diz, melhor dizendo, olha, quando você é menino, você se veste como você quer se vestir e você vai aonde quer, mas quando você se tornar velho, você vai colocar a roupa que te derem e vai aonde te levarem. E Jesus está dizendo isso para Pedro, não como algo que é dito a ele, significando algo misterioso, mas significando a respeito do seu fim, a respeito da maneira como ele morreria, sendo entregue para fazer aquilo que ele não queria, de uma maneira que ele não queria.
Eu não sei você, mas quando eu era mais novo, eu queria ser jogador de futebol. Acho que era o sonho de todos os meninos da minha idade. O Gabriel está aqui dizendo, também queria. Né? Queria do verbo, não somos bons para isso. Né? Hoje os meninos não querem mais ser jogador de futebol. Né? Talvez isso não dê tanto dinheiro, não seja tão legal quanto ser youtuber ou ser um jogador de jogos eletrônicos. É diferente as coisas como elas se apresentam para eles e como elas se apresentaram para nós. A verdade é que a gente alimenta sonhos na nossa infância que não se cumprirão a nosso respeito. E a verdade é que a gente aprende com a dureza da vida que a vida é muito menos sobre aquilo que a gente quer e muito mais sobre o que acontece com a gente. Né? Uma vez, melhor dizendo, perguntaram para um escritor que tinha sido pastor, olha, o que aconteceu para você ter tanto sucesso assim? Né? E ele diz, eu só cheguei onde eu cheguei, porque tudo que eu planejei na minha vida deu errado. É claro que essa fala, ela reflete uma amargura do coração dele, uma frustração, mas ela também carrega um certo tom de realidade, porque a verdade é que a gente está aqui hoje não porque tudo que a gente planejou deu certo, mas porque muitas vezes nós fomos levados a vestir roupas que nós não queríamos e a andar por caminhos que nós não desejávamos andar. Não é verdade isso? E aí eu volto à pergunta, como é que você acha que vai ser o fim da sua vida? E aí, perceba, eu brinquei com a questão da idade, mas eu não estou falando de como é que você vai envelhecer. Porque a sua vida pode acabar em instantes, dependendo da maneira como você a vive. Se você corre demais na estrada, de maneira imprudente, desnecessária, pode ser que você viva um pouco menos. Se você joga para dentro do seu corpo substâncias que não fazem bem para o seu corpo, pode ser que você viva um pouco menos. A gente não controla o dia que a gente vai morrer, mas a gente controla o como a gente vai morrer. De alguma maneira, né, a gente sabe que a gente pode evitar certas mortes. Eu me lembro, estava pensando no sermão de hoje, eu me lembrei de um menino que eu vi morrer com 17 anos, fazendo hemodiálise, com a boca toda estourada, porque usava crack já desde os 12. Deixou a família acabada. Com 17 anos, a sua vida acabou. E como acabou? De uma das maneiras mais trágicas e cruéis possíveis. Ele estava arrependido do que ele tinha feito, mas para ele não tinha mais volta. Eu também me lembrei de um outro menino que também morreu com 17 anos, mas não usava nada de droga. Tinha uma vida saudável, estava jogando bola e tinha um estreitamento de aorta que ninguém sabia. A aorta rompeu e ele morreu. Algo inesperado, abalou uma igreja inteira, uma família inteira. A gente ficou quase que sem saber o que fazer. Porque a gente não sabe quando a gente vai morrer. Então essa pergunta ela se torna ainda mais necessária. Como é que você quer acabar a sua vida? Agora deixa eu mudar um pouco essa pergunta e fazer ela de uma outra maneira. Se sua vida acabasse hoje, como seria o fim da sua história? Bonito ou trágico? Você morreria tendo acertado a sua vida com todos aqueles com quem você tem pendências, sejam elas relacionais, sejam elas práticas? Ou porque você está levando a vida com a barriga, você morreria deixando pendências para trás? As pessoas, elas falariam coisas boas a seu respeito ou elas falariam coisas ruins a seu respeito? Como seria o fim da sua vida se ela acabasse hoje? Será que você morreria em paz com seu cônjuge ou vocês brigaram hoje à tarde e não deu tempo de fazer as pazes? Ufa. Será que você morreria em paz com toda a sua família? Será que você teria agradecido todos aqueles que te trouxeram até aqui e contribuíram para a sua caminhada ou não? Agora eu vou além, porque isso aqui está muito existencial, né? Será que você morreria glorificando a Cristo, como Pedro morreu? Essa é a minha questão. Quando a gente olha para o Pedro dos Evangelhos, a gente vê um Pedro, como eu disse, que foge da morte. Um Pedro que está distante dela e que toda vez que vê a simples sombra da cruz, corre, porque não quer encará-la, não está pronto para o fim de sua vida. No entanto, muito tempo se passou
E agora nós estamos diante de um Pedro diferente, eu não sei se você percebeu. Um Pedro que já foi preso por Herodes quando esteve em Roma. Em Jerusalém, perdão. Foi preso por Herodes em Jerusalém, capítulo 12 de Atos. E quando foi preso por Herodes em Jerusalém, glorificou a Deus na prisão e foi liberto por Deus. Um Pedro que foi perseguido, um Pedro que teve um embate com Paulo, ainda em Atos, capítulo 15. Um Pedro que pregou o evangelho por toda a região onde o evangelho crescia. Um Pedro que agora, segundo o que a gente lê lá em 1 Pedro 5,13, se encontra no que ele chama Babilônia, fazendo menção à perseguição do Império Romano aos cristãos da época, fazendo menção também à possibilidade dele estar preso em Roma, perseguido pelo evangelho. Alguém que fugia do martírio, alguém que fugia da perseguição pelo nome de Cristo, agora se encontra entre cadeias, possivelmente, anunciando o nome de Jesus e dirigindo-se à igreja com uma mensagem muito específica. Pedro mudou. E o fim da vida de Pedro é muito diferente do que foi o seu começo. Talvez, se a gente olhasse para o começo da vida de Pedro, a gente diria, não tem muito futuro. Esse menino é frouxo, tem uma fé muito fraca. É só apertar um pouquinho que espana. Ele nem parece ser tão fiel assim a Jesus. O caráter dele é duvidoso. Ele diz ser uma coisa, mas na verdade é outra. Promete e não cumpre. Não tem futuro. Mas quando a gente lê esses versículos que estão diante de nós, nós vemos a obra de Deus se concretizando na vida de Pedro. As promessas de Jesus sendo cumpridas nele. Nós vemos um homem, em primeiro lugar, disposto a sofrer pelo evangelho. Os versos 12, 13 e 14 nos mostram exatamente isso, porque o que ele diz à igreja, a quem ele se dirige, é a mesma coisa que ele experimenta nos dias em que ele escreve essa carta. Ele diz: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. O Pedro que antigamente fugiria da cruz, agora convida toda uma igreja a se aproximar dela. O Pedro que antigamente fugiria dos sofrimentos pelo nome de Jesus, agora é aquele que, encontrando-se preso no que ele chama de Babilônia, convida toda uma igreja para identificar-se com Cristo nos seus sofrimentos. Você se enxerga sofrendo no fim de sua vida? Você gosta da ideia de sofrer no fim dela? Eu acho que não. O nosso ideal de aposentadoria é o descanso, não é? Eu já disse para vocês em alguns momentos, eu vou dizer de novo, o sonho da minha avó é morrer dormindo. Por quê? Porque ela não quer sofrer, ela não quer dar trabalho, ela não quer adoecer e ficar de cama. Perceba, a gente não gosta da ideia do sofrimento como um fim da nossa vida. Mas a verdade é que Pedro está estimulando a igreja, para quem ele escreve, para que eles se identifiquem com Cristo e se disponham a sofrer, para que eles abracem o sofrimento não apenas como uma realidade inevitável, mas como algo que pode ser o motivo da nossa felicidade. E aí a gente diz, como assim? Pois é, Pedro está dizendo, não apenas entendam que esse fogo estranho foi dado a vocês para pô-los à prova, mas também entendam que ele pode servir para a alegria de vocês. E aí eu queria analisar essas duas questões. Porque Pedro está ensinando a igreja e nos ensinando que o fim da vida pode ser de sofrimento e também de muito aprendizado. Essa é a expressão que ele usa quando ele está dizendo, olha, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova. E o que é a prova a que Pedro se refere? A prova, a provação, é aquela questão colocada por Deus diante de nós para que nós cresçamos na fé.
para que nós aprendamos a confiar nele, para que nós aprendamos a depositar nele a nossa confiança, para que a nossa fidelidade em Deus ela seja aperfeiçoada. Sabe por que a gente não gosta da ideia de sofrer por Cristo no fim da nossa vida? Sabe por que a gente não gosta de desgastar a nossa vida no serviço de Cristo? Porque nós amamos a Jesus, isso é verdade, mas nós também amamos outras coisas. Nós amamos a Jesus, nós confiamos em Jesus, mas nós também confiamos em outras coisas e dividimos o nosso coração à medida em que nós vivemos a vida de Deus. Então, sim, nós podemos dizer que somos crentes, nós podemos dizer que temos a fidelidade a Cristo, mas não 100%. E a Bíblia está nos ensinando em Pedro que o sofrimento ele pode ser aproveitado à medida em que ele nos ensina a abandonar aqueles a quem nós somos fiéis, que não é o próprio Cristo, ou que não são o próprio Cristo, e depositamos a nossa confiança e fidelidade somente na pessoa do Senhor Jesus. Essa é a primeira função do sofrimento, que pode fazer do fim de uma vida que sofre, uma vida bela. A possibilidade de continuarmos aprendendo através das dores que nos são colocadas. E perceba, Pedro está dizendo que esse fogo que surge no meio da igreja não é algo extraordinário, mas é algo, se não é extraordinário, comum. É algo ordinário, é algo cotidiano, ou seja, é algo que acontece com todo mundo, em todo tempo, independente de quem seja, independente de quanto tenha na conta, independente do emprego que tenha, independente de que posição de poder ocupe. O sofrimento não é algo do qual nós podemos escapar. E sofrer pelo nome de Cristo como um objetivo de vida, uma finalidade de vida, pode ser algo grandioso à medida em que nós usamos o sofrimento para aprender. Se a gente luta com a realidade do sofrimento, então a gente vai viver sofrendo eternamente, porque a gente não consegue tirar dele proveito nenhum. No entanto, se a gente entende que ele nos foi dado, destinado a nos colocar à prova, então a gente pode ser aperfeiçoado. Mas o Pedro, que amadurecido com o tempo, convida a igreja a sofrer, também convida a igreja não apenas a aprender com o sofrimento, mas a se alegrar nele. E aí ele vai dizer 3 coisas importantes. Primeiro, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, eles deveriam se alegrar porque com o sofrimento deles, eles se tornavam ou se identificavam com Cristo Jesus. Pergunta: esse não é o fim principal do homem? Glorificar a Deus ao gozá-lo para sempre? Tornar-se semelhante a Cristo Jesus e então viver da maneira para a qual nós fomos criados para viver? O sofrimento nos faz mais parecidos com Cristo, à medida em que nós nos tornamos cada vez mais participantes da sua obra. Em segundo lugar, ele diz que nós precisamos nos alegrar também, porque este sofrimento, versículo 14, nos une a Cristo. Veja, se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Imagine você, o fim da sua vida, e você está sofrendo. Mas mesmo em meio a sofrimento e dor, mesmo em meio a uma prisão, como Pedro estava em Roma, na Babilônia, você pode, em primeiro lugar, descansar o seu coração, porque você tem aprendido muitas coisas. Você tem aprendido a depender de Deus. Você tem tido a sua fidelidade a Jesus purificada. Você está descansado em tudo aquilo que você tem experimentado, porque você entende que a vontade de Deus era que você passasse por tudo aquilo. Esse é o fim da sua vida. Você poderia estar desesperado, mas você está alegre, convidando outros a participarem disso, porque você tem aprendido dia após dia a depender de Deus. Mas não só isso. Imaginem vocês que vocês estão trancafiados numa prisão em Roma, e não apenas gratos pelas lições que aquela cadeia tem trazido a vocês, mas também felizes, porque dia após dia vocês têm se tornado parecidos com Jesus, desfrutando, e esse é o segundo ponto da alegria, da presença do Espírito de Jesus.
Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a gente vive num tempo em que, para ser feliz, a gente diz precisar de muita coisa, não é verdade? A gente diz que a gente precisa de um carro bom que não quebre e que não dê trabalho, e que tenha ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, alarme, para não ser roubado, não é? E a gente diz que a gente precisa de um emprego bom, a gente diz que a gente precisa de um salário X, uma casa boa, quitada, do jeito que a gente quer, e aí a gente acaba de quitar uma casa, aí a gente compra outra maior do jeito que a gente quer, e a gente vai dizendo que a gente precisa também de muita coisa. Aí vem uma corrente nova que diz, não, a gente pode ser minimalista, e a gente pode ser feliz com pouca coisa, né? E aí a gente resume a felicidade em ter pouca coisa. A gente tem poucas trocas de roupa, e não sei o quê, e percebam, todo mundo está resumindo a felicidade em ter coisas, e coisas, e coisas, mais coisas ou menos coisas, mas a felicidade está em ter. Só que o que hoje está difícil aqui, o que Pedro está ensinando para a gente nesse texto é que a gente pode ser feliz mesmo trancafiado numa prisão, sem ter nada ao nosso redor, porque a gente é habitado pelo Espírito Santo de Deus. O que ele fala aqui no capítulo 4, versículo 14, é um reflexo do que ele está falando lá no capítulo 2, quando ele diz para a igreja, vocês que são tijolos, pedras que vivem, quando se reúnem são edificados casa de Deus. E agora ele está ressoando essa ideia, dizendo, nós, quando sofremos juntos pelo nome de Cristo, somos habitados pelo Espírito que nos fez casa. Então nós podemos estar presos no fim da nossa vida, trancafiados, sem nenhum conforto, sem nenhum bem, sem nada que nos traga a aparência de sucesso, e ainda assim estarmos muito felizes, porque o Espírito Santo de Deus habita os nossos corações. Agora eu quero que você pense de novo no fim da sua vida. Crianças, pensem no desenho que vocês fizeram. Onde é que o Espírito Santo está nele? Ou onde é que o Espírito Santo está no fim da nossa vida? Será que a gente pensou em alguma coisa parecida com isso? Com um lugar onde Deus esteja? Ou a gente pensou em um lugar confortável? Ou a gente pensou em uma vida livre de algumas coisas que hoje a gente experimenta e não quer mais experimentar? Porque a gente pode ser feliz mesmo sofrendo no fim da nossa vida, porque a gente tem a certeza de que estamos nos assemelhando a Cristo, e temos a certeza de que o Espírito de Cristo habita os nossos corações. Mas não só isso. Nós também podemos ser felizes no fim da nossa vida, trancafiados numa prisão, isolados do povo de Deus em Roma, como por exemplo Pedro. Não apenas porque nós nos assemelhamos a Cristo, ou porque nós nos unimos a Ele pelo seu Espírito, mas porque nesse momento nós esperaremos pela vinda de Cristo. O versículo 13, na sua segunda parte, diz, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem, exultando. Alegrem-se no sofrimento, para que na revelação da glória de Cristo, vocês se alegrem mais uma vez, exultantes, porque Ele vem. Como é que você imagina a sua vida no fim dela? Ou melhor dizendo, se hoje for o seu último dia, você morreria exultando pela volta de Cristo, ou isso ficou para trás na sua história? O que você deseja encontrar no céu? Já fez esse exercício alguns dias atrás, né? Será que sua resposta mudou? Porque no céu, eu quero ver o meu Senhor. É isso que Pedro está nos ensinando. E quando eu, no fim da vida, vislumbro o meu futuro, e eu sei que Ele existe, eu sei que Ele é certo, eu vislumbro Cristo no meu futuro. Isso me traz alegria. Perceba, Pedro está preso, ele está isolado do seu povo, ele está sofrendo pelo nome de Cristo, ele diz, está tudo bem, porque esse sofrimento tem me ensinado, e eu tenho me alegrado nele, por me identificar com Cristo, por me unir a Cristo, e porque eu posso esperar por Cristo. Mas na sua maturidade, Pedro ainda nos ensina uma outra coisa importante. Dos versos
15 ao verso, ou do verso 15 ao verso 19, nós vemos um Pedro não apenas disposto a sofrer, mas muito consciente da necessidade da sua santificação. E ele diz o seguinte: que nenhum de vocês sofra, no entanto, como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. E aqui Pedro está nos ensinando que nós podemos muitas vezes nos enganar. E nós podemos sofrer não porque estamos fiéis a Cristo Jesus, mas porque estamos pecando contra Cristo Jesus e colhendo as consequências dos nossos pecados. Isso fica muito claro quando ele diz, olha, que vocês não sofram da seguinte maneira, 2 pontos. Que vocês não sofram como assassinos, ou ladrões, ou malfeitores, ou como quem se mete na vida dos outros. Talvez as primeiras realidades estejam longe de nós, né? Ninguém aqui matou ninguém pretende matar ninguém aqui. Ninguém pretende roubar uma loja essa noite, né? Ninguém, em tese, pretende fazer alguém pretende roubar uma loja essa noite aí? Podemos ligar para a polícia, não? Está tudo bem. Então vamos lá. E ninguém, eu imagino, que esteja aqui, entrou e falou, hoje eu vou fazer o mal. Ninguém é um malfeitor. No entanto, muitas vezes a gente está sofrendo porque a gente aprendeu, não, a gente desenvolveu a prática de se meter na vida dos outros. E como consequência disso, a gente recebe hostilidade. E aí eu não estou dizendo, nem mesmo apenas aqui dentro da igreja, mas eu estou dizendo que, de repente, a gente precisa considerar que o que a gente está chamando de perseguição pelo nome de Cristo Jesus tem outros nomes. É consequência da nossa antipatia, consequência da nossa falta de senso, a consequência da nossa falta de compaixão ou de amor ao próximo. Eu não sei se você está entendendo, mas o que eu quero te dizer é que às vezes a gente reclama por ser tratado de uma maneira que é a mesma maneira com a qual a gente tratou as pessoas durante toda a nossa vida. E a gente reclama porque estão sendo duros conosco, mas a gente foi duro com as pessoas durante toda a vida. E a gente reclama porque a gente não tem amigo, mas a gente nunca fez amizade com ninguém durante toda a vida. A gente reclama porque estão brigando com a gente, mas a gente viveu brigando com todo mundo o resto da vida, a vida inteira. E aí, de novo, lembra do meu amigo que eu disse que com 17 anos morreu fazendo hemodiálise porque estava viciado em crack? A gente não podia esperar uma morte diferente para ele, um sofrimento diferente para ele. Por quê? Porque ele viveu a vida inteira, curta, mas a vida inteira, usando crack, acabando com o seu organismo. E aí, no fim da vida, ele podia dizer assim, eu não sei porque Deus me permitiu passar por tudo isso, né? Porque Deus me fez sofrer dessa maneira. Quantas pessoas, e aí você entenda bem, estão dizendo isso, eu não sei por que Deus me permitiu sofrer dessa maneira. Sendo que, na verdade, o sofrimento que elas estão experimentando não é por causa do Evangelho. Não é por causa de circunstâncias que nós não controlamos, como um diagnóstico que vem de repente, mas é por causa da postura que elas tiveram durante toda a vida. Então, meus irmãos, o que nós vemos aqui é um Pedro não apenas pronto a sofrer por Jesus, mas um Pedro maduro a ponto de separar as coisas. E nós também precisamos aprender com esse Pedro. E precisamos aprender que, não do ponto de vista eterno, porque nós não colhemos a vida eterna porque plantamos a vida eterna, nós colhemos a vida eterna porque Cristo morreu por nós. Mas de um ponto de vista prático, muitas vezes nós estamos sofrendo não porque nós escolhemos amar a Cristo acima de todas as coisas, mas porque nós escolhemos maltratar o nosso irmão. Porque nós escolhemos revidar o pecado do irmão. Porque nós escolhemos nos vingar. Porque nós escolhemos retalhar. Porque nós escolhemos, ao invés de consertar, fofocar. Aí nós estamos sofrendo e chorando e lamentando, achando que estamos sendo perseguidos pelo nome de Cristo, quando na verdade estamos simplesmente colhendo as consequências das nossas escolhas.
Então nós precisamos ter certeza disso. Não dá para você sonegar imposto a vida inteira e chegar no dia que você cair na malha fina, você colocar na culpa de Deus. Não dá para você ser superficial a vida inteira com as pessoas, escondendo quem você é de verdade e achar que um dia, da noite para o dia, você vai fazer amigos e quando você precisar, você vai tê-los do seu lado. Você não vai ter, você nunca se abriu, como é que você vai querer que as pessoas estejam perto de você? Tudo que você falava para elas era bom dia, boa tarde, boa noite. No tudo bem, você fazia assim com a cabeça e saía correndo. Não dá para você querer que as pessoas confiem em você se quando alguém te procura, o que a pessoa te falou é conhecido de todo mundo depois. E aí, às vezes, a gente está sofrendo, não porque a gente ama Jesus, mas porque os nossos pecados trouxeram consequências que são desastrosas. E Pedro, no fim de sua vida, ele é muito sóbrio para nos ensinar exatamente isso. Olha, é uma bênção sofrer por Jesus, mas não queira sofrer por causa do seu pecado. Sofrer pelo nome de Cristo, por fazer o que é certo, sofrer por amar as pessoas incondicionalmente, sofrer por oferecer outra face, sofrer por andar a segunda milha, sofrer porque quando te pediram a camiseta ou a capa, você também deu a sua camiseta. Sofrer porque você escolheu amar os seus inimigos, sofrer porque você escolheu considerar tudo perda em nome e por amor a Cristo, é uma bênção, é uma alegria, traz muitos aprendizados, mas sofrer porque o seu coração é duro e não consegue perdoar, sofrer porque o seu coração é rebelde e vive arrumando intrigas, sofrer porque você tem semeado discórdia, isso é horrível e não queira passar por isso, é isso que Pedro está nos ensinando, com muita sobriedade, com muita experiência, como alguém que já sofreu por causa dos seus próprios pecados, ele está no fim da vida olhando para a igreja e dizendo, queiram sofrer por Cristo, mas não queiram sofrer pelos pecados de vocês, fujam disso, e ele continua, e aqui o negócio fica um pouco pior, porque no verso 17, ele diz, porque chegou o tempo de começar o juízo por onde? Pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Mas perceba, eu quero que você olhe para o começo do versículo, o juízo começa por onde? Pela casa de Deus. A gente precisa entender a importância, a preciosidade de sofrermos pelo nome de Cristo, porque quando o juízo chegar para nós, e nós formos encontrados fiéis a Cristo, ao seu Evangelho, à sua causa, então nós seremos considerados justos, mas se por acaso estivermos distantes do Senhor, longe da sua palavra, presentes na igreja, mas não como fiéis a Deus, não como pessoas que nasceram de novo e foram chamadas, redimidas pelo sangue de Jesus, o juízo também nos alcançará. E é por isso que nós precisamos, segundo Pedro, olhar para dentro de nós e considerar pelo que é que nós estamos sofrendo. Porque a maneira como nós sofremos demonstra quem reina no nosso coração. Percebe o que ele está dizendo para a gente? Se a gente está sofrendo por causa do Evangelho, ou porque de alguma maneira a gente tem dificuldades de lidar com questões pessoais e íntimas, então nossa intenção é glorificar a Deus, e no dia em que o juízo se estabelecer entre nós, Cristo vai ser glorificado, nós seremos purificados, e como o Juninho muito bem lembrou na sua oração, nós seremos levados para junto da presença de Deus, onde o pecado não terá mais nenhum domínio, e não estará mais presente dentro de nós. Mas se de repente aqui dentro nós estamos sofrendo por causa da dureza do nosso coração, da nossa dificuldade de confiar e entregar a nossa vida a Cristo, porque por mais que mantenhamos uma vida religiosa, de hábitos religiosos, não temos um coração entregue nas mãos de Deus, então quando o juízo começar por nós, o nosso coração será evidenciado e as nossas práticas religiosas não serão capazes de nos salvar. É por isso que nós precisamos considerar pelo que é que nós estamos sofrendo.
antes de tratar com o mundo, essa é uma frase do reverendo Hernandes, ela esclarece um pouco mais disso. Antes de tratar com o mundo, primeiro Deus trata com a igreja. E isso serve para o dia do juízo final, mas também serve para o dia de hoje. Porque às vezes a gente fala, Senhor, usa a minha vida para mudar o mundo, né? A gente às vezes tem essas ambições. Usa, Senhor, a minha vida para evangelizar aquele que está lá fora. Mas, Senhor, antes de fazer isso, trata a minha vida para que eu possa ser útil na sua obra. Porque antes de tratar com o mundo e mudar o mundo, Deus quer mudar o nosso coração. Antes de estabelecer o seu reino lá fora, Ele quer estabelecer o seu reino dentro da nossa vida, dentro da nossa igreja, dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Então, de novo, nós precisamos considerar a maneira como nós estamos sofrendo, porque sofrer todo mundo vai. A questão é por que é que nós estamos sofrendo. E aí ele termina dizendo o seguinte: por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, versículo 19, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador. Pastor, como é que eu faço para sofrer pelo motivo certo, da maneira certa, para glorificar a Deus e para no dia em que Deus vier julgar, a começar pela igreja, eu seja contado entre aqueles que são justos e santos, entre aqueles que são de Cristo, que pertencem a Deus? Como é que eu faço? A receita está aqui: entregue a sua alma. Entregue a sua alma a Cristo, entregue a sua vida a Cristo. A alma aqui não é uma parte de você, tá? A alma aqui é o centro do seu ser. É o que é mais importante. O seu corpo vai embora, ele vai ser restaurado num dia, mas a sua alma permanece. E quando Pedro diz entregue a sua alma, ele está dizendo entregue a sua vida por inteiro. Não entregue apenas a sua voz enquanto você cante, mas entregue a sua alma enquanto você está cantando. Não entregue apenas os olhos que se fecham para fazer uma oração, mas entregue a sua alma enquanto essa oração é feita. Não entregue apenas os seus ouvidos enquanto você está ouvindo o sermão, mas entregue o seu coração para que essa palavra entre dentro dele, faça morada e o transforme. Esse é o caminho para que nós possamos sofrer pelo nome de Cristo e para a glória de Cristo. Entregue a sua alma a Deus. E pratique o bem. Porque a entrega das nossas vidas a Deus, ela corresponde à prática do bem. O jovem rico chegou para Jesus e disse: Senhor, bom mestre, como é que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus disse: você sabe os mandamentos? E os cita. Você tem os praticados? Ah, sim, então pronto, só falta uma coisa. Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e depois me segue. E ele faz o quê? Vai embora triste. Porque por mais que ele soubesse as palavras certas, por mais que a sua boca estivesse falando as palavras certas, por mais que ele estivesse diante da pessoa certa, ele teve a iniciativa de procurá-lo, o seu coração estava no lugar errado, e na prática, ele não amava o Senhor acima de todas as coisas. É por isso que a entrega da alma, ela acompanha ou é acompanhada da prática do bem. E então eu quero terminar o meu sermão te fazendo algumas perguntas. A primeira delas: você entendeu que de uma forma ou de outra nós vamos sofrer? É essa a intenção de Pedro ao escrever essa carta à igreja, às igrejas a quem ele escreve. Você entendeu isso? Você vai sofrer. O fim da sua vida diz respeito a sofrimento. Eu não queria terminar meu sermão assim, mas eu vou ter que terminar meu sermão assim. Mas existem duas maneiras de sofrer. Você pode chegar no fim da sua vida sofrendo amargura ou amarguradamente, o pesar de não ter se reconciliado com aquelas pessoas que você deixou para o meio do caminho. Você pode chegar no fim da sua vida sofrendo com o peso da culpa, dos seus pecados cometidos, a revelia da palavra de Deus, demonstrando rebeldia à vontade de Deus. Você pode chegar no fim da sua vida carregando coisas que você não gostaria de carregar e sofrendo por isso.
E perceba, você vai chegar naquele lugar culpando Deus por causa disso tudo. E essa é uma maneira de sofrer no fim da vida. Mas por outro lado, a gente pode chegar no fim da vida sofrendo porque a gente perdoou o fulaninho e o fulaninho fez de novo, e a gente perdoou o fulaninho, ele acabou fazendo de novo, e a gente está sofrendo porque a gente aprendeu com Jesus a oferecer outra face. E a gente também pode sofrer não só porque a gente aprendeu a oferecer outra face, mas porque a gente resolveu entregar a nossa alma a Deus e se dedicar à proclamação do Evangelho, a fazer aquilo que é certo e em fazendo o que é certo, glorificar a Deus, enquanto os homens veem as nossas boas obras. Eu estou lendo Mateus, né? Capítulo 5. E aí a gente está sofrendo no fim da nossa vida, mas com a consciência tranquila e em paz. Não porque a gente deixou de fazer alguma coisa no fim dela, mas porque, por amar a Cristo acima de todas as coisas, nós fomos consumidos, presos, nós nos doamos, nós nos gastamos e pouco nos resta. Quando a gente sofre da primeira maneira, não tem aprendizado e não tem alegria. O coração é duro e o queixo também. Sabe essa história do queixo duro, né? De onde que vem? É do burro que você não consegue virar. Mas quando a gente sofre da segunda maneira, então a gente aprende até o fim da vida. E a gente encontra alegria na beleza que é se entregar a Jesus por inteiro. Então, já que você agora entendeu que de uma forma ou de outra você vai terminar a sua vida sofrendo, a minha segunda pergunta para você é: como é que você quer sofrer? Porque você viu Pedro, né? Caminhou, bateu a cabeça, voltou, foi restaurado por Jesus. Jesus falou: um dia você vai ser como um velho levado à morte. Contra a sua vontade, você vai sofrer. E agora ele está aqui dizendo: olha, eu estou indo para a morte. E eu quero convidar vocês a me acompanharem. Porque não existe coisa melhor do que morrer por Jesus. Do que no fim da nossa vida a gente se consumir e ser consumido pelo Evangelho. Então a minha pergunta para você é: como é que você quer sofrer? Quer sofrer pela falta do perdão ou pelo perdão que foi dado? Quer sofrer porque você não amou o suficiente ou porque você amou além da conta? Você quer sofrer porque você se calou quando você podia ter falado para o seu cônjuge, para o seu filho do Evangelho de Jesus Cristo, ou você quer sofrer porque você está falando todo dia? Como é que você quer terminar a sua vida? Com que tipo de sofrimento? Aí você vai me dizer: pastor, já que é assim, então eu quero sofrer pelo nome de Cristo. Eu quero terminar como Pedro na Babilônia, mais feliz, leve, certo de que Deus está recebendo minha vida como uma oferta de libação, como diz agora Paulo. Como é que eu faço? Agora eu respondo, né? Entregue a sua alma a Cristo e pratique o bem. Quem é o Pedro no fim de sua vida? Alguém que se entregou a Cristo por inteiro e morreu praticando bem. Você sabe como é que Pedro morreu? Você sabe, né? Pendurado numa cruz de ponta cabeça, porque ele dizia não ser digno de morrer como seu Senhor. Entregue por completo, por inteiro, sofrendo, dores inimagináveis, porque ele não se dizia digno de morrer como seu Senhor. Como é que você quer morrer? Como é que vai ser o seu fim? Como é que você imagina? Se você, como as crianças, pudesse desenhar o fim da sua vida agora, como é que você o desenharia? Eu espero que você se desenhe morrendo como Cristo morreu por nós, entregando sua vida a Ele, gastando todo o seu ser para a glória e o louvor do nome de Jesus Cristo. E aí, para terminar de vez, se você está disposto a morrer por Jesus, eu queria te fazer um último convite. Por que não, desde já, nós vivermos por Ele?
Porque só tem uma coisa que garante o fim da nossa vida. Sabe o que é? A maneira como nós vivemos a nossa vida hoje. Então, se a gente quer morrer por Jesus, por que não viver por Ele? Se a gente quer chegar no nosso último dia e dizer, Jesus é a razão da minha vida, por que não fazer de Jesus a razão da nossa vida hoje? Por que não fazer de Jesus a razão da nossa vida hoje? Entregue a sua alma a Cristo. Pratique o bem. Então Cristo terá tudo de você. E o fim da sua vida vai ser maravilhoso. Como foi o de Pedro. Amém? Então coloque-se em pé. Nós vamos cantar mais uma vez o refrão do hino 266. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Somente o refrão. Nós vamos cantar 2 vezes. E logo em seguida nós vamos orar a Deus, pedindo que nos abençoe e nos leve em paz para as nossas casas. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Mais uma vez. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Vamos orar, Senhor. Muito obrigado, porque hoje o Senhor nos convida a viver para Ti, a morrer para Ti, a morrer por Ti, a entregarmos as nossas vidas e sermos consumidos por o louvor da Sua glória. Deus, nos faça como o Senhor fez com Pedro, faça a nós, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos ser moldados pelo Seu Santo Espírito, habitados pelo Seu Santo Espírito, trabalhados pelo Seu Santo Espírito, para que no fim de nossas vidas, o sofrimento que nós experimentaremos seja o sofrimento daqueles que se alegram em sofrer por Cristo Jesus. Daqueles que são libertos dia após dia dos seus pecados, das suas amarguras, das suas mágoas, e agora dedicam suas vidas desde já a servir a Cristo. Pai, em nome de Jesus, esse é o desejo do nosso coração. Quando nós olhamos para a história de Pedro, nós queremos terminar como ele terminou. Nós queremos entregar as nossas vidas como ele a Ti se entregou. Nós queremos, Pai, viver pelo Seu Evangelho, pregar a Sua palavra, experimentá-la no nosso ser, em nome de Jesus, Deus. Esse é o desejo do nosso coração. E é por isso que nós oramos, Pai. Oramos para que o Seu Santo Espírito habite os nossos corações. Encham, Deus, ou encha, Pai, cada um dos nossos irmãos aqui presentes. A começar de mim, Deus, para que nós, cheios do Seu Espírito, possamos, Pai, experimentar a vida de Cristo dia após dia. E que esse Cristo por quem vivemos também seja o Cristo por quem nós decidimos sofrer e morrer. E que o fim da nossa vida seja habitado pela presença de Cristo Jesus. É por isso que nós oramos, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações ternas do Espírito Santo estejam sobre vocês e sobre vocês permaneçam hoje e sempre. Amém. E amém. Amém.
Amém. Você pode sentar. Eu tenho um aviso e preciso saudar um visitante. Queria agradecer a presença do Robson. Deus abençoe, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Veio com o Glauco, com a esposa, né? Muito bom ter você com a gente. Um prazer muito grande te receber aqui. Esteja à vontade para voltar outras vezes e fazer da nossa igreja sua casa, tá bom? Deus abençoe você. Meus irmãos, o único aviso que eu quero que vocês escutem essa noite é a respeito do Dia da Família Presbiteriana que nós comemoraremos agora, quarta-feira. Então, o Conselho da Igreja alugou uma chácara para nós passarmos o dia, termos um tempo de comunhão, de aprofundarmos as nossas relações, de abrirmos o nosso coração para conhecermos uns aos outros melhor, termos comunhão com a palavra, termos um tempo de vida comum, que é a essência do que nós somos como igreja. E aí, nós queremos que todos vocês estejam presentes. Então, o seu Edson vai se levantar agora, por favor. Você vai dar o seu nome para o seu Edson até o fim do culto, tá bom? Ele vai estar lá na porta, lá no final. E você vai dar o seu nome para ele. Se você precisar de alguma informação e, de repente, ele não tiver seu telefone, pode sentar, seu Edson. Deixa o seu telefone com ele, ele vai entrar em contato. Qualquer coisa a gente conversa depois e a gente acerta tudo isso aí. Alguns detalhes sobre isso. O encontro da família presbiteriana é só para quem é membro da igreja? Não, porque se você nos visita e quer nos conhecer melhor, nós também gostaríamos de te conhecer. Então você não precisa ser membro para ir, tá bom? Você só precisa desejar estar conosco e nós queremos que todos aqueles que quiserem estejam presentes. Eu posso levar a minha mãe, que ainda não vem na igreja, mas eu gostaria que ela conhecesse a igreja? Sim, nós gostaríamos muito que a gente pudesse também levar a nossa família estendida, para que a igreja continue a crescer à medida em que as pessoas conhecem a igreja. Eu brinquei com o seu Jamil hoje de manhã, né? O meu pai está visitando a gente aqui. Pode levar ele? Pode levar ele também, né? O seu Jamil vai na cola da Aline. Então, perceba, é um encontro para a nossa igreja que nós queremos estender para todos aqueles que desejam nos conhecer também. Então, se você nos visita, estou vendo aqui alguns irmãos que nos visitam pela segunda vez, eu citei o Glauco, que também, já estou considerando de casa, tá, Glauco? Que está com a gente já faz 1 mês e meio, mais ou menos, mas não é membro da igreja, é para vocês também, tá bom? Nós queremos muito que vocês se sintam parte disso e convidados a isso, ok? Como é que nós vamos fazer? Quanto custa? Para pessoas acima de 12 anos, R$30. Para crianças de 6 a 11 anos, R$15. E crianças até 6 anos, obviamente, não pagam, tá bom? E como é que a gente vai pagar? Tem o Pix do Ricardo, que é o tesoureiro da UPH, que o seu Edson já disponibilizou no grupo da igreja, em outros grupos, na verdade, e que nós também vamos disponibilizar. E se você quiser pagar em dinheiro, você pode pagar lá no dia, tá tudo certo. O importante é que você dê o seu nome para o seu Edson para que a gente consiga se organizar com as compras, a alimentação, as dinâmicas todas. Onde vai ser? Vai ser na Toca do Cupim. A gente também vai disponibilizar para você o endereço. Depois a gente pode conversar e passar a localização para quem não sabe ainda onde é. Uma coisa importante a respeito disso é que o dono da chácara nos disse que quando a gente for usar a localização, ou se você precisar procurar no aplicativo o lugar, você vai digitar Toca do Cupim, mas é importante que você faça isso no Waze, não no Google Maps, porque se você fizer no Google Maps, ele vai te fazer um caminho que vai levar 4 quilômetros a mais. Então, coloca no Waze e você vai tranquilo, direto até a Toca do Cupim. Tá bom? Outra coisa importante, o que tem para fazer na Toca do Cupim? Tem piscina, campo de futebol, tem quadra de tênis, tem lago para pescar, pedalinho. O que mais que nós vamos ter lá? Vamos ter um culto, vamos ter uma gincana, almoço, café da manhã e um lanche no fim da tarde. Que horas que começa? 9 horas da manhã. E a gente vai sair daqui para ir juntos? Se você quiser, às 8h15 a gente vai sair daqui da igreja. Se eu precisar de carona, esteja na igreja até às 8h15, que a gente arruma carona para você. Mais alguma dúvida? Tá tudo bem? Tudo claro? Respondi todas as perguntas hoje? Estou aprendendo. Então tá tudo certo. Então, oi? Cardápio. Cardápio. Então, café da manhã, tá bom? Não vai ser o de hotel, mas vai ser um café da manhã legal, 9 horas da manhã. Aí no almoço a gente vai ter churrasco, né? Churrasco bem feito, bastante coisa. Nosso irmão Eurico, nosso irmão Celso, nosso irmão Acácio, suas esposas estão cuidando de tudo. Para quem não come carne de jeito nenhum, a gente vai ter, vou dizer o que a gente vai ter. Vai ter 2 variedades de carne de porco, vai ter linguiça, de vaca, perdão, linguiça e carne de porco. Se você não come isso, aí de repente, se você quiser levar um franguinho, um peixinho para fazer lá na brasa, a gente dá um jeito.
Pode levar que a gente dá um jeito. Ou então, se quiser levar pronto e colocar no meio também, tá tudo certo, a gente esquenta, tá bom? Mas entendendo que é uma exceção, tá? Não vai chegar você, eu trouxe aqui uma carne para fazer para mim. Não, só se... Isso, rodízio de grama vai ter à vontade, né? Tá bom? Não faz da exceção uma regra, porque você vai complicar a vida da gente. É só se você tem restrição, ou por opção você não come carne mesmo de jeito nenhum, então aí a gente pode te ajudar, mas você ajuda para a gente te ajudar. Ok? Tranquilo. Pastor, não recebi ainda dia 1º de maio, começo do mês, só recebo no dia 5. Procura a gente, tá tudo certo. Dinheiro não é problema, dinheiro é solução. Desde que a gente tenha bom senso na prática disso, a gente sempre vai conseguir abraçar todo mundo que precisar. Você entendeu? Então não deixe o dinheiro ser um empecilho para você ir. E eu quero terminar desafiando você. Vá, porque vai ser uma bênção para a vida da nossa igreja. Vou dizer mais, nós estamos precisando de um tempo de comunhão. Nós estamos precisando de um tempo de estar juntos para brincar, para se divertir, para os solteiros perderem para os casados no futebol. A gente precisa de um tempo assim, né? Perder WO? Não sei, vamos ver. Agora, por falar em solteiros perder para casado, a gente precisa dar parabéns para o Alexandre e para a Cristina, que estão fazendo 18 anos de casados hoje. E para o seu César e para a dona Zenilda, que na quarta-feira também fizeram aniversário de casamento. Não vou dizer quanto tempo, porque daí eles vão ficar bravos comigo, né? Mas que Deus abençoe muito vocês. Oi? Dia 21 de abril, quem mais? Dona Célia fez aniversário sexta. Deus abençoe a senhora. E agora eu vou parar, que senão vocês vão dizer todo mundo fazendo aniversário e acabou. Deus abençoe muito vocês. Tenham todos uma ótima semana. Espero vocês à porta. E o seu Edson também vai estar lá para pegar o seu nome, se for preciso, tá bom?